renovando sua mente. TV Grácia International apresenta Resumos dos Calqueus 2025. A explicação do Evangelho da Graça. Nos lábios de Jesus Cristo, homem, que nos leva à estatura do varão perfeito. Vamos dar uma olhada em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Onde Paulo usa uma experiência ou expõe uma experiência que ele teve. Ele diz: porque ainda que esteja ausente no corpo, e contudo em espírito estou convosco. Observe aqui que o apóstolo usa um termo que também é repetido na primeira carta aos Coríntios, que vamos ler agora. Mas é por isso que o tema, a onipresença que esse evangelho produz. Quando o apóstolo Paulo conseguiu ter alguns discípulos que se submeteram aos seus ensinamentos. Lembre-se de que Paulo foi quem promoveu a unidade do Espírito. E, portanto, ele era o único que ensinava naquela época. Timóteo se submeteu a ele, os outros se submeteram a ele. Mas era o que ele ensinava, a forma e a maneira como ele ensinou. Por isso que ele disse: aqui lhe envio Timóteo, que o lembrará da maneira como ensino. Mas não é que Timóteo fosse ensinar algo diferente. Então, o que acontece? Que quando eles estavam submetidos a Paulo, naqueles dias, Paulo disse: ainda que eu esteja ausente no corpo. Aqui o apóstolo não precisa da carne. E de fato esse evangelho é tão poderoso que quando entra na mente de alguém, a presença do corpo, a parte física, não tem nenhum poder além das emoções que vimos no apóstolo. O apóstolo Paulo disse algumas vezes: para aqueles que nunca viram o meu rosto. Aí mesmo nesse capítulo, ele usa o termo: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que nunca viram o meu rosto. Bem, naqueles tempos, o rosto do apóstolo era necessário. Sabe por quê? Porque não havia vídeos. A ciência não havia crescido. E eles queriam saber como ele era. Então, ver seu rosto era uma edificação. Mas não por ver o rosto dele, porque ele era muito feio. Lembra daquela doença que ele tinha nos olhos? Não era o aspecto físico. Era que, ao verem seu rosto, ouviam sua boca, ouviam sua mensagem, ouviam sua fala. Não é como no meu caso, onde você não precisa me ver. Não tenho que estar na sede principal ou em outra sede. Não preciso estar lá fisicamente, porque fisicamente o que você vai ver é a minha carne, mas é o que sai da minha boca, que é o que entra na sua mente. José Luiz, a carne não entra em sua mente. O que entra em sua mente é o evangelho que José Luiz prega. É isso que entra em sua mente, e essa é a única coisa que lhe faz bem. É por isso que Paulo disse: a presença corporal pouco edifica. As cartas suportam tudo. Agora, essa onipresença que produz esse evangelho. Paulo diz: vejam, não obstante, eu não estou aí. Posso dizer a mesma coisa hoje. Vejam, eu não estou aí, fisicamente, mas estou aí espiritualmente. Meu espírito está com vocês. Bem, hoje estou à frente de Paulo, porque Paulo não tinha vídeos. Você pode até me ver me expressar, e não precisa me ver fisicamente. Mesmo que você goste muito de ver os irmãos e compartilhar, mas não há necessidade disso, o importante é que você ouça a mensagem da graça. O versículo 5 diz, vamos repeti-lo novamente, coloque-o na tela, por favor. Diz, porque ainda que esteja ausente no corpo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele até olhou para ele sem estar lá.
Eu fiz uma lista aqui das coisas que devemos manter a boa ordem. Nessa lista, temos que manter a boa ordem nos colaboradores. Nos louvores, manter a ordem. Que todos cantemos a mesma coisa. Na super-raça, o colaborador, o bispo, deve cuidar para que na congregação local as crianças sejam entendidos, ter uma sala para elas, ou fazer um investimento para que tenham seu DVD, ou professores dedicados a essas crianças, porque às vezes elas estão correndo por aí e começam a chorar porque às vezes o que estão fazendo é correr e bater umas nas outras. Às vezes parece um jogo de bola na congregação. Não, temos de cuidar dessa ordem. É preciso investir nessas crianças, é preciso cuidar delas, para ter uma boa ordem na congregação. Que a amada esteja em boa ordem, que as finanças, cuidar para que toda a congregação semeie e que essa semeadura seja feita. O bispo de cada nação deve ser fiel para me enviar todas as maçãs que me são devidas. Não me enviem maçãs cheias de mordidas. Quando digo mordidas, vocês se lembram do exemplo das maçãs? Que Deus nos deu 100 maçãs. Ele deu a você 90 e 10 são para ele. Esse é o dízimo. Agora, a semeadura, a oferta é, alguns dizem mais 10 que seriam 20, 80 para você e 20 maçãs para Deus. Mas você não vai pegar as 20 maçãs e dar uma mordida em cada uma delas e ficar com todas mordidas. É preciso manter a boa ordem em suas finanças, porque tudo bem. Se você fizer isso, é assim que a cobertura angelical o atenderá. Mas se você não fizer isso, esses anjos, você os tem incomodando. Seus anjos, veja bem, tem um anjo irritante. É uma coisa difícil cair nas mãos de um Deus vivo. Ter os anjos contra você porque você não está guardando o bom proceder. E se você não tiver uma boa ordem, tudo será prejudicado, abençoado. Esse é um assunto sério. Guardar a boa ordem no evangelismo. A congregação está evangelizando. Lembre-se do ditado: quem cala, consente. Se você ficar em silêncio, estará cedendo, permitindo que os outros falem. Você tem de falar, tem de sair às ruas e falar, tem de dizer que o Senhor chegou, tem de falar o evangelho, que o diabo foi destruído, que com uma oferta ele nos aperfeiçoou, que somos completos, que estamos reinando na vida. Porque nosso governo é um governo poderoso. Vejam o governo que Deus me deu. Ele é indestrutível. Lembrem-se de quando Jesus disse: vejam aqueles que podem matar o corpo, mas a alma eles não podem tocar. Isso foi uma profecia de que eles podem nos ferir, podem falar demais, mas o que estiver em sua mente eles não podem tocar, porque isso é o Espírito. A palavra desse precioso evangelho que atua em vocês, crentes, não tem fim. Declaro isso e posso observar sua boa ordem em diferentes nações. Temos tantos exemplos lindos do que significa manter, guardar a boa ordem. Temos que falar um pouco mais sobre isso. A ordem que os irmãos mantêm mundialmente falando. Diz o versículo 1: portanto, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão. Quem? Quem é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão? Ele quer dizer, José Luiz não é. José Luiz não é. Cristo Jesus é o verdadeiro apóstolo. É o que diz aqui, sim ou não? Quem é o apóstolo de sua profissão? Cristo Jesus. Depois, no versículo 2 está escrito: o qual é fiel. O qual é fiel àquele que o ordenou, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Por que ele coloca Moisés aqui? Observe que Moisés representava antigo pacto. Não é mesmo? Então, no novo pacto, o sumo sacerdote, depois que morreu e ressuscitou, é Jesus Cristo. Então ele diz: veja em que Moisés foi fiel. Olhe para o versículo 5 e veja se em meia hora eu vou descobrir isso, e então você estuda todos os versículos lá.
Ele diz no versículo 5: e Moisés, de fato, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho do que ia acontecer o quê? Do que ia para o quê? Ou seja, Moisés foi fiel naquilo que ia acontecer o quê? Ele não foi fiel em guardar a lei. Porque ele matou. Ele se casou 2 vezes. Ele teve uma esposa cuxita depois de ter sido marido da filha de Jetro. Quero dizer, sim, a filha de Jetro. Lhe deu ira. Jogou no chão as tábuas da lei e as quebrou. Agora ele foi fiel. Ele foi fiel no que deveria ser dito. Diga isso, no que deveria ser dito. E quando Moisés falava, quem era que realmente falava? Deus. Ele ouviu uma voz como um trovão. Não foi? Ele disse que ouviu uma voz. E então Deus o levou para o monte sozinho. E lá lhe deu os mandamentos e falava com ele, com Moisés. Então Moisés estava falando com quem? Com o povo. E então Deus disse: veja, Moisés, eu digo, eu sou aquele que fala. Deus disse, aquele que fala sou eu, mas Moisés será Deus para vocês. Ele não é Deus, mas será como Deus para vocês. Porque o que eu falo, Moisés, o que? Ele repete, ele foi fiel para dizer o que deveria ser dito, certo? Estamos entendendo? Até agora não dissemos nada profundo, foi bem simples, certo? Então observe que é tudo da mesma forma. Diga-me uma coisa, depois que Jesus Cristo morreu, o que aconteceu com o corpo ressuscitado? Subiu para onde? Subiu ao paraíso? Então, ao subir ao paraíso, você já ouviu Jesus ensinando em algum prédio, sinagoga ou igreja? Agora, quando ele estava na carne, ele ensinou na sinagoga, sim ou não? Agora, depois que ele ressuscitou, ele continuou a falando? Não. E você sabe o que acontece? Isso no Antigo Testamento. Ele falava por meio de Moisés. E no Novo Testamento é a mesma coisa. Ele não muda dessa forma. Deus não vem falar com ninguém. Ele usa homens. Então, observe o que está escrito. Vamos dar uma olhada em Hebreus 12, 25. Vamos para o versículo. Capítulo 12. Estávamos no 3º. Capítulo 12, versículo 25. Estamos todos? Diz: vede que não rejeiteis aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram o que os admoestava na terra, onde estão? E quem foi aquele que os admoestou na terra? Moisés. E os que lhe desobedeceram escaparam? Não escaparam? É por isso que ele diz: vejam agora neste pacto, vejam se vocês não rejeitam aquele que fala. Pois se aqueles que rejeitaram aquele que os advertiu na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que adverte. De onde? E veja o que diz o versículo 52. Em um momento, em um piscar de olhos, na última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Depois, em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses. Vejam como ele diz, da maneira que ele vai falar, e que você vai ouvir. Primeira carta a Tessalônica. Capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo com a voz de quê? Com a voz de quê? E com a voz de... E com a trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Isso significa que o Senhor fala com a voz de comando e com a voz de um arcanjo. Você sabe o que é um arcanjo? Um arcanjo é um espírito que, quando encarna, é chamado de apóstolo. E eles o chamam de apóstolo. E a igreja diz: veja, esse é o nosso apóstolo. Portanto, isso significa que Deus habita no céu em uma luz inacessível. Ninguém o viu, portanto, ninguém o ouviu. No entanto, você pode ouvi-lo na voz de um apóstolo.
Agora me ouçam bem, José Luiz é um instrumento, o apóstolo é o Espírito que está em mim. Portanto, ele fala do céu e eu ouço, e então eu falo nos céus. Agora eu não sou o apóstolo, de fato eu tenho um apóstolo. Eu mesmo tenho de estar sujeito ao meu próprio apostolado. Portanto, quando me ouço, digo, veja o que eu disse. Que coisa tremenda é isso. Eu não sabia o que tinha dito porque não era eu, é que ele toma minha mente com a palavra escrita e então eu começo a falar. É por isso que você entendeu essa palavra. Agora, o verdadeiro apóstolo é Jesus Cristo. A única coisa é que ele fala da mesma maneira. Ele fala da mesma maneira. Moisés foi fiel no que deveria ser dito. Eu tenho sido fiel no que deve ser dito do novo pacto. Nesse aspecto, sou um apóstolo. Mas imagine que você coloque seus olhos em mim e cairá. Porque você não pode fixar seus olhos em mim. Porque eu sou um ser humano com erros e Deus só escolhe seres humanos com debilidades e erros. E Ele faz isso de propósito. E se você colocar seus olhos nessa carne, você sabe que Deus vai encontrar uma maneira de eu decepcioná-lo. Me prejudica se você colocar os olhos em mim. Assim que procure um apóstolo que plante e encontre alguns colaboradores que reguem. E se eles estiverem plantando e regando de acordo com o fundamento que Paulo deixou, não é ao lado, é em cima. Como você pode descobrir se eu sou um falso apóstolo? É fácil. Veja se estou plantando bem, de acordo com o Evangelho deixado pelo apóstolo Paulo. E como você sabe que está plantando bem? Porque Paulo falou de mim. Procurem, 1 Coríntios 3:10, então você vê que ele disse isso. E se ele profetizou que viria um para edificar da mesma forma que ele tinha que aparecer. Ele não tinha aparecido? Tinha. Eu não o encontrei, nem em inglês, nem em espanhol, nem em nenhum outro idioma escrito em livros. Não vi ninguém plantando e regando como este ministério. Agora veja o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Apolo certamente não foi. Veja o que está escrito. O versículo 10. De acordo com a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, estabeleci a explicação, o fundamento e outro. Quantos? Viria um Paulo, diz, veja, não outros. Paulo começou a profetizar, depois da minha partida não haverá mais graça, mas veja, outro está chegando. E esse não pode vir logo porque a apostasia precisa vir. O outro está vindo com uma voz de comando, com a voz de um arcanjo. E ele tocará a trombeta. Estou tocando trombeta há 16 anos. E essa trombeta eu toco com um som certo. Não é com um som incerto para que se preocupes. O que foi isso que disse? Não. O que eu digo a vocês está escrito aqui. Soa bem? O que eu digo soa bem? Porque isso lhe traz consolo, lhe traz aceitação, lhe traz revelação o que eu lhe disse. Então ele diz, outro estava vindo para o quê? Diz, e outro edifica ao lado? Onde? Outro edifica onde? Vejam, vocês sabem o que eu sou? Sou um alto-falante, um speaker, uma buzina, como é que eles chamam isso? Como chamam essa coisa que está aqui? É isso mesmo, alto-falante. Agora veja, além disso as fitas cassete, que você liberou para você, não é José Luiz, uma fita cassete, veja, é a voz. Então veja, agora mesmo o apóstolo de vocês. É isso que é, porque se eu conseguir falar. Mas agora você pode me ouvir bem. Veja o apóstolo ali. Nós somos antenas repetidoras. E todo mundo que repete é como se fosse o apóstolo. Estamos repetindo o que ele falou do céu.
pensamento que invade meu espírito neste momento é focar corretamente no que estamos esperando. Que Deus reconciliou os céus e a terra. Mas não diz isso. Vamos dar uma olhada biblicamente. Versículo 20 de Colossenses 1, versículo 20. Colossenses 1, 20. Para que possamos nos concentrar. Porque acho que o Senhor está nos dando muitas revelações, mas ao mesmo tempo Ele quer que nos concentremos para onde estamos indo. E é aqui na terra que está o problema. Portanto, temos que nos concentrar nisso corretamente. Ele diz, e por meio dele, reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Quantas coisas? Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, fazendo a paz por meio do sangue de sua cruz. Então, diz que ele reconciliou todas as coisas. Todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Em outras palavras, ele as uniu, não foi? Aquele que reconcilia está unido e não se despega mais. Sim, porque essa questão foi reconciliada. Então, ao reconciliar isso, temos que parar de olhar para os céus em vez de olhar para os céus. Temos que nos concentrar bem, porque foi Ele que tirou tudo dos céus e o trouxe para cá, onde está a sua igreja, sua amada. Observe quando ele diz, porque não obedecemos ao Pai dos Espíritos e vivemos. A palavra viver significa viver humanamente. Portanto, essa disciplina é viver humanamente aqui na terra. Quer sejamos transformados ou não, vamos viver. Porque veja a educação da disciplina de um pai, espiritualmente falando, é para que quando chegar a transição da transformação, você não precise mais ser ensinado, você sabe disso. O que muda é o corpo, mas a mente permanece a mesma, porque a educação não pode variar. Ou seja, quando a transformação chegar, você será um fenômeno com esse corpo, imagine isso. Onde não haverá mais morte. Esse é um corpo glorificado, ele permanecerá assim eternamente, porque a morte não tem lugar. Então, mas as pessoas que terão isso acontecendo com elas têm que se transformar aqui, porque com um poder como esse, você é capaz de causar danos. É um corpo muito poderoso. Isso significa que aqueles que passarão por essa transição, o que farão é o bem. E eles têm que andar em um domínio de um governo. Será uma unidade espiritual tremenda. Algo agradável, algo maravilhoso, que talvez não tenhamos todas as palavras certas para explicar. Mas você não está perdendo seu tempo nesse processo de educação. Você está sendo educado. Quer você morra ou não morra, essa educação é o melhor investimento que você pode fazer em sua vida. Bem, observe que ele está falando com esse povo de Efésios, a quem ele diz que os ilumine. E então ele lhes dá a informação em Efésios 2, 6. Veja Efésios 2, 6. No primeiro capítulo está escrito que os ilumine. E então, ele começa a falar com eles porque eles são uma igreja. E ele diz a eles, vejam, ele, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam, juntamente ele nos ressuscitou e nos fez sentar, mas parece que os efésios disseram, do que esse cara está falando? Eu, nos lugares celestiais? Se minha mansão está no céu? Nos céus? Bem, você já está sentado com ele nos lugares celestiais. Essa é a posição do pacto. Veja, ali estava o seio de Abraão. Havia o lugar dos justos. Havia o paraíso. A nuvem de testemunhas. Todos esses são termos de espíritos que saíram do corpo e estão esperando. E o objetivo maior é que tudo isso será aqui na terra. Os mansos herdarão a terra, os justos herdarão a terra para sempre.
Mas enquanto isso, estamos nessa batalha porque vivemos em um vaso de barro. E finalmente em Efésios 3:10, veja o que ele diz a eles em Efésios 3:10. Para que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida por meio de... Por meio de quem? Por meio dos anjos. Pela igreja, pessoas com um corpo, a quem? Aos principados e potestades. Onde? Aqui embaixo. É aqui que estão as potestades. Pessoas com autoridade, sejam elas boas ou ruins, são potestades. E então, finalmente, embora ele tenha lhes dito tudo isso, eles não entenderam nada. Veja o que ele diz a eles no capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens que com astúcia enganam. As artimanhas do erro. Essas pessoas, olhem, ele disse, é que vocês estão se deixando dominar pelos estratagemas da lei, do judaísmo, de todas aquelas coisas que Moisés disse. Vocês já são uma nova criação, estamos em outro plano. Estamos assentados nos lugares celestiais. É que ele reconciliou tudo o que estava no céu e o uniu a tudo o que está na terra. E a partir daí, um governo será formado. O que eu vejo como difícil em carne com os corpos que temos, mas com uma transformação de corpos glorificados. Então ele formará um reino neste mundo de corpos glorificados, os primogênitos que estão inscritos, e com isso se governará a terra. Imagino e penso, com base nas evidências que vejo na Bíblia, que quando ele os chama de primogênitos é porque há mais alguns. Em uma família, se apenas um filho nasce, ele é o unigênito, mas se 2 ou 3 nascem, então há o primogênito. Isso significa que há mais 2 ou 3, mas esses 2 ou 3 são aqueles que Paulo disse. Tendo ouvido falar de sua fé no Senhor Jesus, entendemos que há evangélicos, batistas, diferentes denominações, católicos, pessoas que amam o Senhor, pessoas honestas que foram enganadas, mas que amam o Senhor Jesus, que pertencem à família da fé, mas não são iluminados. E se não são iluminados, não podem ser transformados. Isso significa que estão os primogênitos, as primícias, de um reino que se erguerá sobre toda a terra, e haverá pessoas que ficarão esperando para acreditar em nós e que serão transformadas em outro momento. Mas o importante são os inscritos, os primogênitos inscritos no livro da vida. E você deve se considerar privilegiado por ter recebido esse conhecimento. Vamos começar com Efésios, capítulo 2, versículo 6. Aprendendo a viver no céu. Diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nos lugares celestiais, com Cristo Jesus. Isso significa que estamos assentados com Ele. Bem, você precisa ser muito santo para estar sentado com Ele. Você precisa ser completo e que não te falte nada. Mas Ele fez você se sentar. Você não se atreveu a se sentar. Sabe quando um pai diz ao filho, sente-se aí. Porque você não se atreve, Ele fez você se sentar. Nos lugares celestiais, por causa da qualidade de anjo que você é, a qualidade do Espírito. E Ele não foi para o céu, nos lugares celestiais. Pois os céus estão aqui na terra. Ele é dono de tudo. Existe a terra e acima da terra os céus devem começar. E nós estamos acima da terra. Portanto, os céus, estamos no primeiro céu. E aí está a igreja. Juntamente com Ele. Mas isso nunca havia sido ouvido antes. Isso não havia sido explicado ou compreendido.
É por isso que ele mesmo teve de vir. Veja, ele mesmo teve que vir para nos sentar junto com ele. Assentados nos lugares celestiais. E veja como está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Seguindo a mesma sequência. Para que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida por quem? E a igreja tem um corpo. No céu não há igreja. No céu há uma congregação de espíritos. Mas se é uma igreja, ela tem um corpo. E se estamos assentados junto com ele, isso significa que a igreja está assentada nos lugares celestiais e os torna conhecidos. Aos principados e potestades onde? Nos lugares celestiais aqui na terra. E então a igreja dá a conhecer aos outros, a você, porque a igreja é uma potestade. Ela é uma potestade. Aqui na Nicarágua, esta é uma potestade boa, não ruim. Porque antes, no sistema, você ouvia falar de principados e potestades e pensava no diabo. Devem ser os demônios, brigadas de demônios. Mas não, a brigada é nossa. E aí que estamos sentados. Naturalmente, para estarmos sentados aí, precisamos ter um quê? Sabedoria. Muitas formas de sabedoria. É por isso que às vezes eu explico uma coisa de um ângulo e depois a mesma coisa de outro, mas é a mesma coisa. Os lugares celestiais estão aqui na terra, porque o inferno também está aqui na terra. Vou falar sobre o inferno hoje também, porque eu acredito no inferno. A única coisa é que acredito no inferno bíblico, aquele que a Bíblia diz. Não acredito no inferno católico, nem no inferno pentecostal, nem no inferno evangélico. Acredito no inferno que me diz a palavra de Deus. E você deve estar interessado em conhecer esse inferno. Bem, eu me mudei desse inferno anos atrás. Não moro mais lá. Quando meus olhos foram iluminados, eu me mudei. Portanto, quando falo com as pessoas hoje, elas não me entendem e eu não quero entendê-las, porque foi de lá que me mudei. Recentemente, um irmão de Miami me telefonou com algumas situações, ele estava falando comigo. E então eu disse a ele, por que você não se muda? E ele me disse, apóstolo, mas eu acabei de me mudar para outro apartamento, como vou me mudar de novo? Não, por que você não muda dessa forma de pensar? Mude para a nossa maneira de pensar. Vamos viajar para o inferno momentaneamente. O inferno sobre o qual Jesus de Nazaré falou. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Arranque-o. É melhor para você entrar no reino de Deus. Lembre-se de que o reino de Deus está aqui embaixo. Com um olho do que com 2 olhos, para ser lançado no inferno. Portanto, quando Jesus de Nazaré falou sobre o inferno, ele estava falando sobre o lixão da cidade. Porque aqui na terra há diferentes tipos de inferno. Há o depósito de lixo. Há o cemitério onde os corpos mortos são depositados. E há também o inferno em que você vive com seu marido e sua esposa. Quando você não se mudou para o céu, ao inferno de seu trabalho, de seus colegas de trabalho, isso também é um inferno. Porque isso é carne, digamos carne. A carne é inferno. Efésios, versículo 22, sobre como alguém passa do inferno para o céu. O versículo 22 diz, com relação ao modo de vida passado no inferno, despojai-vos do velho homem, que se corrompe segundo o quê? E sede renovados no espírito de vossa mente,
e vos revistais do novo homem que foi criado segundo Deus, em justiça e em santidade de verdade. Abençoado. Você precisa entender que tem um corpo viciado e enganoso. E você acorda de manhã e lá está ele. Lá está ele. Bem, ele faz isso comigo de vez em quando. Então, você. Você é como eu, igualzinho. Somos iguais, clonados da mesma natureza. E então eu tenho que me despir para reinar na vida. E você também tem de se despojar. E enquanto isso, o discípulo não é melhor do que seu mestre. Se Jesus de Nazaré teve que lutar por isso, nós também lutamos. Enquanto você participar da carne, haverá lutas. Mas se você se despojar do velho homem que está ainda viciado, mas então você recebe uma revelação, desejos enganosos não são verdadeiros. Ele lhe diz a verdade e depois lhe diz, mas não acredite neles. Você já notou que um dia passa e você não passa aquele dia. O dia está cinza. A nuvem cinza está passando e você está lá, duvidando e tudo isso. E todas essas coisas vêm à sua mente. E esse dia você não quer falar com ninguém, se possível, para que não vejam sua natureza. Mas no dia seguinte você diz, ei, estou me sentindo tão bem hoje. E o que aconteceu ontem? Aconteceu. Era uma mentira. Portanto, para aprender a viver no céu, número 1, você precisa se livrar do velho homem quando ele lhe trouxer esses dardos. Porque nesses dardos há coisas que acontecem com você. Há coisas que lhe fazem, há coisas que chegam até você. Mas você tem de lidar com elas. Porque você vive sentado junto com ele nos lugares celestiais. Mas a palavra que acreditamos é uma firme âncora de um espírito que vive em um vaso de barro. Ela nos dá firmeza. Vamos dar uma olhada em mais uma pequena coisa que precisamos praticar, que é o capítulo 10 de 2 Coríntios. Versículos 3 e 5. 3 a 5, desculpe. Porque ainda que andemos na carne, não combatemos segundo a carne, pois as armas da nossa guerra não são carnais. Não são carnais. Ei, elas não são carnais. As armas da nossa guerra não são carnais. Mas o quê? Poderosas em Deus para a destruição de quê? E o que é uma fortaleza? Aquela voz que lhe diz que você vai morrer de câncer. O que você tem aí é um câncer. Você tem um fígado ruim. Veja, e essa força começa a se desenvolver em você. Não, e seus parentes. E às vezes em sua mente você constrói uma fortaleza. Vou resolver isso, vou me matar, vou tirar minha própria vida, não aguento mais. E isso vai subindo em sua mente. E há pessoas que tiram suas próprias vidas, jovens que tiram suas próprias vidas. Essas são fortalezas. Agora, se pegarmos nossos bebês, desde pequenos, e dissermos a eles, olha meu amor, você é abençoado, você tem anjos. Bem, esse bebê cresce e cresce. E quando surgem situações em sua vida, o bebê diz, olha, isso não importa para mim, mamãe. E se ele disser, olhe, há drogas por aí. Bem, isso não é para mim. Mas a educação é difícil e você não vai conseguir nada. E ele vai dizer, não, eu vou fazer alguma coisa. E ele está preparado porque sua mente limpa. Tem educação. Educação do céu em sua cabecinha. Se comporta de forma diferente, fala diferente. Poderoso em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando argumentos. Não se conforme com este século. Não se conforme com os ensinamentos de sua mãe e de seu pai, se eles não estiverem de acordo com o pacto.
Não se conforme com o que você aprendeu quando era pequeno na escola. Não, você vai renovar sua mente. Renovem-na. Coloque palavras novas, palavras de Deus em sua boca, que da abundância de seu coração, sua mente. Deixe sua boca falar, que a palavra não falte. O salmista Davi, em um pacto inferior, disse: Senhor, ponha uma guarda em minha boca. Não me deixe falar diferente. Somos chamados para reinar na vida. O preço já foi pago.